essa é a história do futebol borrariano. O futebol borrariano existe desde que o mundo é mundo, brincadeiras à parte. O futebol borrariano existe há muito, muito tempo, mas a liga em si foi fundada no ano de 2000, né? E é claro, aquele início de século, né? Virada do século do ano 2000 em diante, deu um início a uma liga com 21 equipes divididas em cidades, né? Assim, cidades de Borra, do país de Borra. E temos as equipes sendo Sãos, o Mares, os ETs, o Traços, o Cruzes, o R, o RR, o Teclas, o Japas, o Cities, o Fios, o Aves, o JJs, o Borrachas, o Clocks, o Bulls, o Lápis, o Towns, o Rios, o Galardinos e o incrível Young. Young, que é o futebol jovem, né? Cada uma dessas equipes tem suas próprias histórias que talvez um dia nós realmente se aprofundemos mais delas, mas isso não é importante por enquanto. O importante é ver como esta liga nasceu nos anos 2000, em como foi a sua grande final dos anos 2000 entre Cruzes e Lápis. É que foi uma final espalhafatosa pra caramba, né? Foi a primeira final de todas, então teve uma festa do caçamba. Teve aquele negócio de uau, é o início de uma nova era do futebol borrariano, onde muita grana foi investida. Claro que é nos anos 2000 ainda, que não tem muita coisa, né? O famoso ano do bum 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 bum. E aí o Cruzes venceu por 34-27 o Lápis dessa grande final, essa primeira grande final. A campanha do Cruzes foi maravilhosa. Então, na final de 2001 tivemos o Towns recebendo o Rios, um placar muito arrochado, e aqui começaria a cira do Towns emboscar o seu caneco que parecia que não viria, mas aí começou a vir com tudo. E o Rios fez essa partida, que inclusive foi a partida mais equilibrada, né? A final mais equilibrada de todos os tempos, dito por muitas, né? Tivemos outros resultados aqui que também foram equilibrados, mas essa partida aqui, muita gente comenta que foi a partida mais equilibrada de todos os tempos, né? Declare-se com sonho de valsa. Anúncios ignorados à parte pode muito bem ser verdade ou pode ser muito bem mentira, isso aí depende de você, né? Enfim, o Fios aqui, cara, ele venceu, né? Aliás, ele perdeu pro Bulls no ano de 2002. Um jogo daqueles assim, onde o filho chora e a mãe não vê, né? O Fios tinha como vencer o jogo no finalzinho, mas aí errou o field goal e tomou o Nata Birosga e perdeu pro Bulls. Mas aí no ano seguinte os caras já voltaram de novo, né? E aí voltaram com gosto de gás, porque tinham perdido a final do ano passado. E quando você... É impressionante. E quando você perde um ano em volta do outro, você vai lá e pum! E aí um grande retorno do Fios. Já no ano seguinte, ganhando aí do Teclas. Pobre Teclas que teve que tomar da Tambiroga, né? E aí a gente ficou aí entre Rios em 2001, volta de 2004, né? E o Bulls, né? Que 2002 voltou em 2004, né? Tava aí muito entre o Fios, o Bulls e o Mares ali, né? E aí alguns caras se metendo no meio da pataguada nesse meio tempo, né? O que é muito importante também é a história do Cruz nos anos 2000, mas se você não vê o caso, depois a gente explica outro dia. Ou não. E aí temos em 2004 o Bulls vencendo 49-42 do Rios, aquele jogo onde, meu amigo do céu, de defesas parece que esqueceram como é que joga a bola, né? E ninguém se importa também com defesa, né? Tô brincando, se importa sim, defesas são muito importantes. E em 2005 a gente teve o Fios voltando de novo, né? E para aplicar a famosa lambida, né? No Teclas, que é freguês, né? Você vê que a freguesia aí está viva, né? 24-17, ela 32-17, um atropelo, né? 32-17, um atropelo de fato. E o Towns voltando aqui, né? Em 2006, a gente pode rever aqui que em 2001 eles perderam pro Rios e a gente disse que eles iam voltar. Cara, eles vão voltar com muito mais força ainda, viu? 34-15 aqui foi bem violento pra cima do Aves, que chegava na sua primeira final. E foi na verdade, esse ano de 2006 foi interessante, porque o Aves era praticamente considerado por muitos o melhor time da liga, mas chegou numa final contra o Towns e o Towns jogou o jogo da vida, com força, jogou o jogo da vida com fé. E meu amigo do céu, olha só,
Foi um massacre a céu aberto, foi um massacre mesmo, assim, 34-15 é muito, né? E 24-13 aqui o Borrachas, né? O Borrachas, né? Muitos chamam ele de Line, né? Line Borrachas, mas aí o Borrachas, só o Borrachas. E o Borrachas meteu ali um 24-13 acachapando em cima do Sirius. E o Sirius não teve jeito, né, pro Sirius. Sirius, né? 24-13 e o Sirius perdendo. E o Sirius disse assim: não, eu perdi uma vez, mas eu volto em 2008. Voltou em 2008 e tomou outra, né? Tomou outra lapinha embochada. Dessa vez foi uma lapinha embochada do Towns. O Towns que, como eu já disse aqui, ele vai voltar com muita força. Ainda fiquem com muita calma, né? O Towns é aquela famosa cidadezinha pequena do interiorzinho, cara. Mas um interiorzinho que adora um futebol borrariano. E é uma cidade do interiorzinho que é apaixonada por futebol borrariano desde os primórdios do futebol borrariano, desde do futebol borrariano, antes mesmo do futebol borrariano virar uma liga profissional, né? Uma liga profissionalizante aqui nos anos 2000, né? E o Towns é impressionantemente incrível, né? Venceu os Sirius por 33-27. E aí tivemos um massacre da Secreta, né? O Galardino simplesmente atropelando o pobre do Lápis por 31-0 no ano de 2009. Foi um massacre da Secreta, né? E o Lápis foi um time muito clauticante naquele ano, né? Bom, ele foi pra final com 3 lesões ali na linha de defesa. E aí moeu tudo, né? 31-0. Foi um massacre da Serra Elétrica. É o destino, meus amigos. E o destino ainda mais ruim pro pobre do Lápis, que já tinha perdido pro Cruzes em 2000, né? No começo da liga. E aí quando volta a final é pra tomar uma lapinha embochada dessa. É complicado, mas é a vida, né? Falando em complicado, mas é a vida, a gente tem o Mares aqui voltando, né? Em 2010. O Mares já tinha aparecido? Perdão, não apareceu, não. Eu errou meu engano meu. O Mares aqui aparecendo pela primeira vez ao final do Borrachas, vencendo o Borrachas, né? Que já tinha vencido o Cits anos atrás. Mas enfim, na final. E aí foi um 38-26 acachapante. Esse 38-26 foi tão acachapante, mas tão acachapante que o Lenny Borrachas, ele vai meio que subir aqui por um bom tempo, né? Brincadeiras à parte. Mas, assim, foi um ano bastante atípico no futebol, né? Borrariano, o ano de 2010, porque a gente teve aquele famoso caso do ano de 2010, onde teve enchente, né? E aí é uma ironia do destino o Mares ser o vencedor, né? Deste ano. Enfim, e aí vemos o Towns de novo. Como eu disse, o Towns vai voltar muitas vezes. Ele volta aqui em 2011 de novo pra o quê? Pra massacrar o campeão, o primeiro campeão de todos os tempos do Cruzes, e massacrando com 42-20, espetacular, entendeu? E assim, o Cruzes, ele chegou a abrir o placar assim, chegar a fazer 10-0 nos primeiros 2 tempos, e o Towns simplesmente voltou com sangue nos olhos do intervalo, e foi um massacre jamais visto. Enfim, brincadeiras à parte, foi visto porque o Galadriel meteu 31-0 no Lápis. Mas vamos lá. Seguido aqui, o Cruzes voltou no ano seguinte porque ele disse assim: não, eu quero meu bicampeonato, mas não ganhou bicampeonato de droga nenhuma, porque o GGs apareceria na liga pela primeira vez, o GGs com 17-10 valentíssimo, assim, massacrante e sagaz. Esse 17-10 aí foi um grande jogo, inclusive um jogo de defesas assim, fazendo interceptações, sendo interceptado. Nós tivemos buffets, tivemos drops, tivemos muitas coisas aí. O jogo foi uma maluquice sem tamanho. E em 2013 a gente teve o Suns. O Suns aqui, eu tenho que dizer, o clubismo à parte, o Suns é meu time, né? Eu sou apaixonado pelo Suns, e em 2013 eles venceram. 2013 é aquele ano que muita gente diz que o mundo ia acabar, mas não acabou, e tá aí o Suns é incrível, 23-10 em cima do Towns. E como eu disse, a história do futebol borrariano anda muito por cima do Towns. Por quê? Porque é uma cidadezinha do interior assim muito maravilhosa, onde o pessoal ama o futebol borrariano, e digamos que é isso aí. Em 2014 o R finalmente aparecendo, o R, né? Uma das cidades com maior investimento no país, né? De Bora, mas assim, né? No futebol borrariano, ficando sempre a desejar, e aqui dando a oportunidade do GG se tornar bicampeão. Em tempo quase recorde, né? Que de 2012 para 2014, se não me engano, foi o time que foi bicampeão mais rápido, exatamente. O bicampeão mais rápido foi o GG. Sem dúvida nenhuma, GG é pra ele, good games pra ele, né? Em 2015 a gente teve o Cruzes, dessa vez levando a famosa lapinha embochada, 52-14. Você vê quando o Lápis volta, ele volta com sangue nos olhos, né, na final. Por quê? Porque ele tinha levado 2 lapinhas embochadas, ele tinha levado a lapinha embochada justamente do Cruzes lá, na reedição de 2000, na primeira edição de 2000, que foram os dois que se enfrentaram. E depois ele tinha levado uma segunda lapinha embochada, ele tinha levado uma lapinha embochada do Galardino por 31-0. E aí quando ele voltou com sangue nos olhos.
voltou com sangue nos olhos, meteu 52-14 do Cruz, que tinha ganhado dele em 2000. E disse assim, não, essa aqui é minha vez, é meu caneco. E o caneco deles foi sensacional em 2015 aqui, espetacular. Tivemos mais. Tivemos o City recebendo o Aves em 2016 e foi assim, olha, espetacular. O Aves também é um grande, que tem uma paixão perdidamente apaixonada, mas o Rami, ele gosta muito mais do Aves do que eu. E enfim, o Aves em 16-7 em cima do City, um outro jogo onde as defesas jogaram bem, o City voltando, né? E você vê que o City gosta de voltar muito, voltou pro Teclas aqui de novo, ele levou uma lapimbochada dessa vez do Teclas, né? 20-7. E a gente vê aqui que o City, ele aparece bastante, olha, aparece aqui, perde, ele aparece aqui, perde. Se não me engano, ele apareceu em 2000, dos anos 2000 aqui. Não, ele não apareceu, quem apareceu o Teclas, é isso aí. E ele e o Teclas eram os times que você vê aqui que eram os famosos cheirinhos, né? Olha, os famosos cheirinhos aqui, olha os cheirinhos deles. E os cheirinhos deles o tempo inteiro. E você sempre via eles cheirando, cafungando. O Cities tinha cafungado um ano antes. E aí você diz assim, o Cities cafungou tanto, cafungou um ano antes, ele vai conseguir a cafungada final, e ele conseguiu a cafungada final, perdeu pro Teclas, que conseguiu ser campeão antes do City, é impressionante. E aí o Traços recebeu o Borrachas, aliás, o Borrachas recebeu o Traços, aliás, ninguém recebeu ninguém, porque final estádio neutro, e o Traços perdeu de 28-41 pro Borrachas, e o Borrachas conseguiu essa vitória incrivelmente maravilhosa, que é um jogo que eu acho muito interessante, esse jogo, inclusive, porque a gente tem 3 fake punches do Borrachas em uma campanha só, que resultou em assim, um massacre, né? Porque ele conseguiu chegar a 2 posses de bola e o Traços se desesperou e o jogo cagou todo pra eles, né? E aqui a gente teve a famosa briga de foice em 2019, cara, essa briga de foice foi sensacional, 55-59, teve turnover pra cá, teve turnover pra lá, teve bomba pra cá, teve bomba pra lá, teve atentado pra cá, atentado pra lá, brincadeira, essa parte não teve não. 55-59 foi assim, eu não preciso nem dizer, né, o jogo 110 pontos, mais de 110 pontos aqui é brincadeira, né, cara, isso aqui é coisa de videogame, cara, e é coisa de videogame mesmo, enfim. E tivemos aí em 2020 o aparecimento dos ETs, é claro, né? Você sabe que os ETs só começaram a ser realmente, digamos assim, incorporados à sociedade como uma coisa possivelmente real, assim, a partir dos anos de 2020, né? E a gente sabe que não existe vida inteligente fora da Terra, mas os ETs parecem ignorar essa lei do universo e aí venceram por 20-9 o Borrachas, impressionante, né? E aí começou a hegemonia do RR Borracha em 2021, né? O RR venceu ali o Towns por 17-10, né? E aí ele voltaria a aparecer em 2022, mas o ETS disse não. O ETS disse não. Não, bicampeonato consecutivo eu não deixo. Bicampeonato consecutivo eu não deixo. E aí venceu o ETS por 28-16. Foi um jogo espetacular. Eu adorei aquele jogo, né? Foi assim um jogo que, sinceramente, eu fiquei muito impressionado, né? Porque o ETS chegou 2 vezes na red zone para fazer o touchdown e 2 vezes ele tomou um fumble violento com a cabeçada majestosa de Mirik Shumari em um deles, tá? O Mirik Shumari, que incrivelmente é um dos meus jogadores de defesa favoritos de todos os tempos e se aposentou no ano passado, impressionante por aí pro Mirik Shumari, enfim. E em 2023 a gente teve de novo o RR dizendo, opa, a gente tem uma hegemonia aqui, a gente construiu a hegemonia aqui, para aí só um momento. Você vê que quando você troca de chip, começa a mandar um monte de gente mensagem que você nunca viu na vida achando que você é não sei quem. Enfim, continuando aqui, vamos lá de novo. Onde é que eu tava? Onde é que eu tinha parado assim? Você vê que o RR tentando aqui criar uma hegemonia que nunca aconteceu aqui, porque foi 3 finais consecutivos, venceu só 1 de 3 e foi impressionante. Enfim, e aqui perdendo pro Traços, né? Que assim, muita gente diz que o Traços é um palhacinho. Ele é o famoso bobo da corte da Liga Moraria, né? Porque assim, é um time que todo mundo tira pra palhaçada o tempo inteiro, mas é campeão, né? Acho que quem deveria tirar pra palhaçada era o Japas, mas enfim, vamos seguir. 21-10 aqui, incrível. E aí tivemos o Galardinos enfrentando o Mares e, cara, o Galardinos enfrentando o Mares aqui, voltando mais uma vez, porque o Galardinos é o que, né? É aquele time que você diz, nossa, esse time nem existe, é nome feio demais, é um time feio demais, é um uniforme feio demais, é um G feio demais, é tudo feio demais. Mas quando ele chega na final com tudo, né? Ele vai lá e broca. Ele é incansável, ele vai lá e broca. Quer dizer, ele perdeu pro Maris em 2019, é bem verdade. Mas aí ele brocou todos os outros, né? E aqui ele consegue sua vingança pra cima do Maris, porque em 2024 foi um ano muito maluco. Foi um ano maluquíssimo do futebol moariano, mas incrivelmente o Galardinos segue vivo. E você sabe que o ano é maluco quando o Galardinos é campeão. É sempre assim.
Agora em 2025 a gente teve o famoso atropelo que acabou com toda a sanidade do rugby. Eles foram completamente dizimados e massacrados pelo Mares em um placar agachapado de 44-3. 44-3 em uma final aqui é um absurdo, tá? E aqui não tem nem o que dizer, porque assim, não. Muita gente vai dizer, tipo, os jogadores do Aves estavam lesionados, não sei o que. Não houve lesão nenhuma, foi um massacre completo, com o time completo praticamente. E é isso. Simplesmente porque o Mares jogou mais bola naquele ano. E jogou muito mais bola naquele ano, né? Até do que no ano de 2024, que ele já tinha sido finalista, né? Mas assim, ele tava. O Mares é incrível. O Mares foi incrível. É sempre assim. E a gente também teve o Nilsonzão fazendo o quê? Botando a broca no rabo do Traços em um 40-0 a Cajabande, meus amigos. Esse foi um ano maravilhoso, 2026. Eu sou fascinado por 2026. Sou fascinado por 2026. Que ano maravilhoso foi 2026. Um ano ainda melhor foi 2027. O Nilson se tornou bicampeão. E como eu sou clubista pra caramba, eu tenho que dizer que essa equipe, salvo engano, foi a única equipe a ser bicampeã consecutiva. Vocês podem procurar aqui, foi a única a ser bicampeã consecutiva. E assim, é uma conquista maravilhosa aqui pro Sãozão. E é por isso que eu sou fã demais. E foi dessa vez pra cima do Rio, simples, cara. Dessa vez foi contra o time de vergonha, né? Porque o Traços é apenas um bobo da corte, tá ligado? Perdão aí pra todo mundo que não gosta quando eu falo isso, mas é apenas um bobo na corte da liga. E o R venceu o Clocks 41-20. O R precisava disso porque, pelo amor de Deus, o R é patético. E aí venceu o Clocks 41-20. Porque tem que ter algum tanto dinheiro investido nesse time. Eles tinham que ganhar pelo menos um canequinho um dia, né? E os ETs vieram pra cima do Taos, mas perderam porque o Taos é história. Você vê que o Taos é história. Olha, o Taos tá aqui em 2021, tá em 2029 do ano passado, né? O ano passado, a última vez aqui na liga foi 2029, ano passado. E aqui. E onde é que tá de novo o Taos? Olha o Taos aqui de novo, olha o Taos, como é que vira o Taos. O Taos é incrível. E aqui a gente vem agora pra os placares gerais, né? Aqui você vê o Taos, que é o quê? O maior recordista de medalhas da liga. Ele tem 4 canecos. Sim, meu amigo, não são 1, nem 2, nem 3. São 4 canecos. 4 canecos de título e 3 vices. O Sãos é o único time que nunca perdeu aqui uma final, né? Ele tem 4 canecos também, mas ele não perdeu nenhuma final porque ele é porque não é foda, é meu time, porra. E aí deu o Maris com 3, né? Canecos, 3 canecos Maris e 1 VC. Aí temos o Boracha com 2 canecos, 2 VC. E o Dedes com 2 canecos, 1 VC. O Fios com 2 canecos, 1 VC. O Galadino 2 canecos e 1 VC. O Boss 2 canecos. E aí o GX 2 canecos. E eu cruzando aqui, aquele time do cheiro, né? 1 caneco e 3 VC. 1 caneco e 3 VC por Traços também. Que olha pra um bobinho da corte, impressionante como foi nojinho. O Aves venceu 1 caneco e perdeu 2. O Lápis venceu o caneco, perdeu 2, o RR venceu o caneco, perdeu 2, o Rios também, olha aí o TK também, e o RR, e tem 1 caneco e 1 vice, por quê? Porque dinheiro tem muito, mas inteligência administrativa nunca teve. Mas assim, se você for falar de inteligência administrativa, a gente deu aí do cheirinho. O famoso Centes que tem o quê? 4 canecos de vice. Ele foi vice 4 vezes. E aí a gente tem o Clocks, que foi vice apenas uma vez, e o Japas, que nunca chegou no final, é uma piada. E esse Young aqui, caso vocês não saibam, é aquele famoso time de estudantes. Ele joga na competição profissional do futebol borraria, não joga assim, exatamente, ele joga, mas é um time de estudantes. E dependendo de suas campanhas, eles são posteriormente chamados e contratados por equipes melhores. Mas ele joga contra os melhores, é isso mesmo. E uma equipe assim, de desenvolvimento, uma equipe de desenvolvimento joga a liga principal e nunca vai ganhar porra nenhuma. Por quê? Porque joga a liga principal, mas não é a equipe principal dos principal. Mas aí tem sempre um destaquezinho, pode ganhar uma partida aqui acolá, ganhar uma partida aqui acolá, e quem sabe um dia até a gente possa até ver assim um mundo onde o mundo acaba e você vê ela sendo campeã, e se quer que eu diga quem vai ser campeão em 2030, vai ser o Sansão da massa. Confia no pai, vai no pai. E aguardem, porque o futebol bulgariano começa com tudo em 2030.
Como?